Olá pessoal, tudo bem? Vou tentar mostrar nesse vídeo aqui como fazer as chaves estrangeiras. Seria basicamente isso. Então eu ter por exemplo, uma tela de cadastro de cidade, onde eu posso cadastrar várias cidades aqui. Por exemplo, cadastrei aqui cidade de Tabapuã, Catanduva, Miracatu e assim por diante. E lá em pessoas, quando eu vou cadastrar uma nova pessoa, por exemplo, João da Silva, eu seleciono as cidades cadastradas, escolho uma e salvo. E ele já mostra aqui que o João da Silva é da cidade de Maracatu, né? Então, como eu faço isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu defini aqui, então, uma classe de cidade. Aqui, lá em domain, cidade, tem os campos ID, nome, UF. Aqui entra o lance dos relacionamentos que vocês viram lá na diagrama de classes. Então, imagina lá, por exemplo, que você tem um diagrama de classe, onde você tem a classe de pessoa e uma classe de cidade. E aí você tem aqui um relacionamento onde você diz que uma pessoa tem uma cidade e uma cidade pode ser cadastrada, né? Pode ser vinculada a zero ou muitas pessoas. Então isso vai refletir na nossa implementação, né? Como eu faço isso? Então, uma cidade pode ter zero ou muitas pessoas. Vai ser dessa maneira aqui, ó. Um atributo lista. Por que lista? Lista é um tipo de estrutura que você pode vincular vários objetos. É uma lista, como se fosse uma lista de supermercado, né? Cadê meu pente aqui que eu fechei ele? Aqui. Então imagina que você tem uma lista onde você pode ir cadastrando ali várias cidades. Você pode ter lá, cadastrando não, né? Guardando. Pode guardar Catanduva, pode guardar Tiguá, Tabapuã e Miracatu, que são os exemplos ali que eu tinha cadastrado. Certo? Então é uma lista que você pode guardar vários objetos. Então a gente pode utilizar essa lista aqui. É uma lista de pessoas. Uma cidade pode ter guardado ali em uma lista zero ou muitas pessoas. E esse tipo de atributo a gente vai marcar ele como virtual. Lembrando que para esse virtual aqui funcionar, preciso ter a dependência de proxies. Senão não funciona. Ok? E beleza, aqui eu tenho os métodos, assim como eu já coloquei lá em pessoas, né? Para adicionar, alterar, remover, buscar por ID e buscar todos. Ok. Lá em pessoa, a gente vai dizer o seguinte, que uma pessoa tem vinculado a ela uma cidade. Então, eu posso guardar uma cidade aqui, e somente uma. Se fosse muitos, eu teria que ter uma lista, né? E esse tipo de relacionamento com outro objeto, a gente marca como virtual também. E aqui, a gente precisa colocar o ID cidade, né? Que vai ser a chave estrangeira. Então, na verdade, esses dois campos aqui representam a mesma coisa, mas aqui vai guardar o objeto e aqui somente o ID, tá? Bom, é só isso? Não. Feito isso,
Aqui não muda nada nos métodos, tá? Adicionar, alterar, continua tudo igual. Feito isso, lá no contexto, aqui muda algumas coisas. Então a gente vai falar aqui que agora tem duas classes mapeadas, agora temos cidades também. E na hora de mapear os campos, olha que interessante. Pessoa, que é a classe, né, que tem o relacionamento para muitos. O que vai mudar aqui? Ah, aqui estava em uma linha só, tá, pessoal? Foi quebrando aqui para caber na tela fácil. Mas tudo isso aqui é uma linha, isso é uma linha, isso é uma linha e assim por diante. O que mudou aqui? Lá na tabela do banco de dados, vai existir o campo do ID cidade, que vai ser a minha chave estrangeira, do tipo int. Eu falei que ela vai ser obrigatória. Então não vai permitir cadastrar pessoas sem cidade, mas isso é uma coisa que eu defini dessa maneira. Se eu não quisesse obrigatório, não precisaria colocar o isRecurred. E aqui eu faço o relacionamento. Faço o quê? Falando o quê? Que uma pessoa tem uma cidade. E essa cidade está relacionada com muitas pessoas. Onde a chave estrangeira é o t.id cidade. Isso aqui é necessário para ele criar a chave estrangeira. Se você já tiver o banco criado, banco de dados criado, você vai ter que remover o banco de dados, ir lá no SQL Server, dar um drop nele. A hora que você executar de novo, ele vai criar as duas tabelas. Olha que interessante a cidade. Agora ele tem aqui um ID que é uma for key, uma chave estrangeira. Legal, né? Beleza. Bom, o que mais muda? A gente já tem toda a estrutura pronta, né? Eu preciso agora é fazer com que, quando eu abra, por exemplo, um cadastro de pessoa, ele traga uma lista aqui das cidades cadastradas. Como que isso acontece? Vamos lá. Bom, esses registros aqui, aonde que eu vou pedir para buscar, né? Aonde que eu vou programar para buscar no banco de dados? No método create, né? Quando eu chamo pessoa create, ele traz essa tela. Então é nesse momento que ele vai carregar as cidades. Então olha só, lá nas views, pessoa create. Desculpa, perdão. Lá nos controladores, pessoa create. O que ele faz aqui, ó? Busca as cidades do banco de dados e guarda numa lista de cidades. Aí, eu preciso guardar num tipo de variável do tipo select list. Esse objeto, quando eu mando lá para minha view, ele reconhece como uma lista para criar aquele combo. Então, o que eu faço? Crio um select list, passando para ele a lista de cidades do banco de dados, dizendo que a chave primária desses objetos é o ID, e o campo que eu quero mostrar para o usuário é nome. E isso eu vou guardar numa viewBag. Esse viewBag nós usamos em aula. O que é a viewBag? Eu crio uma variável aqui no controlador e eu consigo depois recuperar essas informações dessa variável na view. Então, olha só. Quando for chamado o método create, ele busca os registros do banco de dados, cria uma lista especial chamada select list, já informando quem é a chave primária e qual é o campo que vai ser mostrado lá na lista.
e ele retorna a view. Quando chega lá na view, aí é outro ponto que a gente precisa trabalhar. Quando chega na view de create, de pessoa. Aí. Então aqui eu tenho lá os campos nome, sobrenome, isso nós já tínhamos. E agora eu tenho esse cara aqui, ó, para a cidade. Então eu monto aqui uma label, dizendo que essa label aqui representa um ID cidade. Esse é a informação da label, que vai mostrar a cidade. Então, na verdade, essa label gera isso aqui. Ok? Aí eu preciso montar a lista, que é essa caixinha com as informações. Então, olha só. Aqui eu monto um campinho select, que é do próprio HTML. Eu falo que esse select representa o ID cidade. E os campos que ele vai mostrar, eu passo nesse ASP itens. Olha só quem eu passo. viewbag.cidade. Lembra da viewbag? A viewbag, lá no meu controlador. Vamos voltar lá. É onde eu guardei os registros em formato de select list. Então, isso daqui passa as informações para ele montar ali no select. Aí coloquei aqui um class form control, né, que é do Bootstrap. Crio um option aqui com um item, né, seleciona uma cidade. Se eu não colocar esse cara aqui, ó, ele já traz a primeira cidade selecionada. Ó, se eu não colocar isso, olha o que vai acontecer. A primeira cidade vem selecionada. Isso é horrível, né? Porque o usuário ele tende a só preencher aquilo que está em branco. Então você corre o risco de ele cadastrar todo mundo na primeira cidade. Então, para isso não acontecer, a gente cria um campinho aqui, um item lá na lista com a informação, né? Selecione uma cidade. E aqui o nosso ASP Validation For, que é para trazer mensagens de erro relacionado à cidade. Beleza? Então isso vai montar essa lista, né? Muda alguma coisa no salvar, não muda. Muda alguma coisa no excluir, não muda nada. Isso é muito interessante. Preciso fazer isso aqui e também na tela de edição, né? Mesma coisa, ó. Tela de adição precisa trazer as cidades. Certo? Então olha só como a gente faz. Mesma história. Aonde que eu carrego essa tela? No Pessoa Edit. Então lá no controlador, Pessoa Edit, eu tenho aquele código que eu busco as cidades do banco de dados, monto uma lista especial chamada Select List e guardo numa viewbag cidades. Né? Depois, na View Edit, de pessoa, lógico, né? Eu tenho aquele bloco que monta a lista. Igualzinho. É um Ctrl+C, Ctrl+V da tela de Create. Mesma coisa. E é isso. Vou disponibilizar então esse vídeo que você vai assistir e também esse código implementado, caso você queira dar uma olhada no código.